Te bendizemos por todo este ano que o Senhor nos deu, Senhor, 2023, do discipulado. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Pai amado, pela saúde dos Teus filhos. Obrigado pela disposição dos Teus filhos. Obrigado pela maturação dos Teus filhos. Ó Deus, que a Tua graça possa abraçá-los nessa noite, Pai, de uma forma poderosa. Ó Deus, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo unção, trazendo vigor, trazendo prosperidade da Tua parte, Pai amado, porque prosperar da Tua parte é prosperar bem, é prosperar com saúde, é prosperar com inteligência. Nós oramos, abençoamos nossas famílias, os familiares representados pelos Teus filhos e Tuas filhas, esposos, esposas, filhos, enfim, Pai, que o Senhor nos alcance de uma forma maravilhosa nessa noite. E nós queremos dizer que estamos felizes, Pai amado. Obrigado, porque Tu és a fonte da nossa alegria. E como Miriam, Senhor, queremos nesse final de ano, como Miriam, pegar nossos tamborins e cantar um novo cântico ao Senhor. Miriam, Pai amado, pegando os tamborins, convocou Israel e dizia: o Senhor é homem de guerra, e Yahvé é o seu nome. Lançou no mar um cavalo os seus cavaleiros e deu vitória a Israel. Aleluia, obrigado, Pai. Diga a Israel que marche, que o Senhor possa nos fazer marchar nesse ano de 2024, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela comunidade de Renovo, obrigado pela CEPAM, Pai, no Brasil, tanto no norte como no sul. Que o Senhor estenda a Tua graça também para eles nessa noite, que essa aula seja também crucial para a vida deles, em nome do Senhor. Amém e amém. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Amém para todos. Já está ligado, conectado. Glória a Deus. Louvado ao nome do Senhor. Que noite maravilhosa. Amanhã vai dar 1 grau às 7 da manhã. Levante às 7 da manhã. Só com a camisola assim, camiseta, diga glória a Deus, né? Aleluia. E você vai já profetizando na prática. Tem que profetizar na prática, né? Em nome do Senhor. Então vamos lá para, continuando o tópico de hoje, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estudamos esses livros aqui, passamos assim de uma forma bem panorâmica o Novo Testamento. Passamos de uma forma panorâmica o Novo Testamento na pessoa dos apóstolos que escreveram os evangelhos. Depois nós fomos para epístolas de Paulo, estudamos também, nos aprofundamos um pouco em João, e hoje nós vamos terminar, encerrar, falando de Pedro, que escreveu 2 cartas, 2 epístolas, entre os anos 63 e 67. Ele escreve, lá no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5 ele fala que escreve, se não me falha a memória, verso 17, é por ali, o 7, ele fala que escreve da Babilônia, que ele está em Babilônia. Na realidade não é Babilônia, mas é Roma, que é considerada uma terra profana, uma cidade profana. E na linguagem de Pedro, simbolizava a Babilônia, terra de todas as profanações. Não? Então Roma, com certeza, naquela época vivia também uma vida, o contexto de romano era muito perverso. Então ele escreve dali. Na primeira carta ele escreve animando os irmãos. Quem lê 1 de Pedro vai ver que o conteúdo da carta é uma carta de ânimo, é uma carta que exorta os irmãos a se animarem, porque havia perseguição, havia provação. Por isso que ele diz: olha, tende grande gozo quando entrares em várias provações. Ele fala que a nossa provação, lá no 1 Pedro capítulo 4, é como o ouro depurado, purificado. Então ele fala particularmente motivando, animando os irmãos daquela época para que suportem a provação, porque o Senhor é com eles, lhes fortalecerá e ensinará até na provação a viver uma vida evangélica plena. Na segunda carta, ele escreve já combatendo heresia, aquilo que nós já compartilhamos aqui, de ensinos heréticos que estavam entrando na igreja. Ele que também foi um judaizante, Pedro, que em um determinado momento da vida dele foi até repreendido por Paulo lá em Gálatas, porque ele, nos convívios com os judeus, ele ficava só com os judeus, nos convívios com os gentios, ele ficava com os gentios, fazia aquela média.
e Paulo confronta ele. Parece que Pedro na segunda carta já cresceu, já entendeu, e escreve agora combatendo a heresia, tanto os judaizantes como o gnosticismo, que nós falamos, que começou a entrar na igreja, e começou a querer fazer amálgama com a doutrina de Cristo. Então, mais ou menos assim. E deixa as suas cartas uma recomendação, um fortalecimento, uma motivação para esse evangelho. Pregar e promover o evangelho, aquele evangelho objetivo. Nós estudamos o subjetivo e o objetivo. No final da aula, na próxima aula, no dia 8/1, que vai ser o encerramento desse tema aqui, nós vamos dar um diagrama aqui sobre mais ou menos a fé objetiva, subjetiva e como aplicar essa fé na nossa vivência, na pregação do evangelho. Sabe, amados, culto não é, vida cristã não é apenas o culto aqui, as exposições em público, o nosso movimento, os nossos programas de culto. Vida evangélica é uma vida dinâmica, de ganhar almas, de abrir nossa casa, nosso coração, nossa vida, para compartilharmos aquilo que estamos vivendo em Cristo Jesus. Amém? Um sorriso, uma palavra, um ombro amigo para alguém que necessita, é uma forma de nós começarmos a iniciarmos a nossa mensagem do Evangelho para as pessoas que são necessitadas. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Pedro. E Pedro, ele fala sobre a unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o projeto de Deus. Paulo fala isso lá em Efésios também. Nós vamos compartilhar isso, vamos passar por essa recomendação aqui. Capítulo 5, então, página 69. Amém? Vamos iniciar a leitura ali da... Está com a voz boa hoje, Sara? A voz está melhor? Então vamos lá. Começando aí da Sara, dá uma tossida, já dá uma arrancada no motor aí, uma acelerada, dá descarburada, e vamos aí em frente, em nome do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O dispensar do Deus triuno produz a piedade. Não apenas Paulo e João, estes na maturidade, deixaram registrado em livros a respeito da economia de Deus, mas também o apóstolo Pedro nos deixou grande ajuda, especialmente em sua segunda epístola ao escrever itens essenciais acerca da fé. No capítulo 1, depois de abençoar os irmãos, ele discorre quanto à economia neotestamentária de Deus, que de maneira sucinta podemos dizer que é o próprio Deus triuno dando-se a nós, dispensando a si mesmo para dentro de cada crente, a fim de nos transformar à imagem do Filho de Deus, fazendo de nós a sua expressão e plenitude. Se lembra que eu falei que no Novo Testamento, toda vez que nós lemos o Novo Testamento, nós temos que pensar em algo que foi escrito para dentro. É uma recomendação para a casa. Economia, lembra que nós falamos a palavra economia? A faculdade de economia, as pessoas que estudam economia, parece que agora teve aqui a eleição do PS, do partido, e foi eleito um economista, ou seja, a pessoa que fez faculdade de economia, que estuda sobre economia, palavra oikos, casa, nomos, direção, administração. Então, economos, economia de uma casa. A igreja é casa de Deus. Então, ela tem uma gestão. Nós somos os gestores dessa casa. Que coisa linda, hein? Paramos para pensar nisso. Outro dia eu vi o Guto fazendo uma exposição lá, que é uma gestão de empresa, seja ela pequena ou grande, fez mais ou menos uns parâmetros lá. E eu falei, também a igreja funciona assim. Não é que a igreja é só espiritualizar. Ela é espiritualizada, a igreja é um organismo organizado. Veja bem, é um organismo vivo, é um corpo, mas com organização de uma casa. É um corpo com organização de uma casa. E nós, discípulos, quando começamos a aprender isso, nós começamos a amadurecer na questão igreja, comunidade. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela expressiva, seja não expressiva, seja uma Belém de Efrata, a menor entre as milhares, mas que nós possamos entender que ali a gestão de Deus acontece, como nós lemos ontem. Miqueias
capítulo 5, verso 2 ao 5, já fala: e tu, Belém de Efrata, a mais pequena entre as cidades de Judá, de ti nascerá o que vai reger o meu povo Israel, o meu povo. Ou seja, uma pequena localidade, uma aldeia se torna uma casa de gestão. Nós temos que gerir na nossa vida. O casamento tem que ter gestão, a família tem que ter gestão, a nossa vida tem que ter gestão, para que ela possa ser equilibrada. Continuemos a voz da Sara, que está nessa gestão boa de leitura. Continuemos aí. A primeira parte do versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essas palavras se relacionam com a obra do Pai. Deus Pai é a fonte de vida e Ele nos está conduzindo à piedade. O sentido de ser piedoso não se esgota em ser compassivo ou bondoso, como muitos pensam. Ser piedoso é manifestar a Deus na carne. 1 Timóteo 3,16. Bem, 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Parece que isso está ali em 1 Timóteo 3,16. E aí, aqui está a piedade do Senhor, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, se humilhou, se encarnou e veio até nós. Esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Então que nós também possamos ser assim. O Evangelho não é... Eu não gosto de ver esse Evangelho que a gente fica se orgulhando, arrotando arrogância no púlpito, porque eu sou campeão, eu sou melhor, que com nós é assim, e sabe, está por cima, os meus inimigos virão aos meus pés. Conhece esse Evangelho triunfalista? Isso não é Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus é você ser humilde, deixar ele trabalhar. Ele é justo, ele é santo, ele é advogado, ele é defensor, ele cuida de nós. Ele que é piedoso nos ensinou a ser humildes. Olha, na lei está escrito assim: amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. E Jesus muda: eu vos tenho dito, amarás o vosso inimigo. Vai orar por ele, interceder por ele. Isso é piedade. Bondade se expressa na carne encarnada. É isso que a Sara está lendo aí. Continuemos a leitura. Portanto, uma pessoa piedosa expressa Deus em seu viver. No Novo Testamento, há muitos versículos que falam da necessidade de piedade em épocas de degradação. 1 Timóteo 4, 7 a 8, 5 a 4, 6 a 11, 2 Pedro 3 a 11. Amém? Continua? Pode ir. Continuemos a leitura do versículo 3. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso diz respeito ao Filho de Deus. Ele quer que em nosso viver tenhamos suas virtudes. O versículo 4 fala da obra do terceiro da Trindade, o Espírito Santo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões em que há no mundo. Então, estamos vendo aqui que a segunda carta de Pedro, capítulo 1, até o versículo 4, o autor aqui faz uma exposição de que aqui um conteúdo maravilhoso que expressa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Voltando àquela basezinha que eu ensinei vocês já desde o início. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. Lembra-se disso? O Pai planeja, no português aqui de Portugal, planeia, o Filho executa e o Espírito aplica essas realidades entre nós. Trindade trabalhando no ministério da piedade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus é um Deus piedoso, que se compadece das nossas dores. Que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Lá em Lamentações 3, verso 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Um Deus piedoso. Então temos uma exposição aqui desse tripé, a Trindade trabalhando. Aqui nós estamos com um tripé. O tripé segura a imagem ali, segura a câmera que está nos filmando.
Então esse tripé trabalha para que as coisas aconteçam, para que elas se projetem. Assim usando aqui uma comparação também grosseira, mas simples, esse tripé está trabalhando para que a projeção da imagem, da voz, ela se expanda para outros lugares. Assim é o Evangelho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando em nós. Nós somos a imagem e semelhança para expandir esse Evangelho na sua luz para todo o mundo. Continuemos a leitura na voz da Sara. Vai ler bastante hoje, Sara. Você falar ontem nada assim? Agora vai ler bastante hoje. Precisamos dar toda a atenção à palavra de Deus, compreendendo-a, praticando-a e, acima de tudo, nos alimentando dela. O Deus triuno deseja dispensar-se até produzir sua plena expressão em nós. Amém. Então já deu demais. Chega agora. Agora eu vou pedir que Felipe, dentro desse primeiro tópico que nós lemos aqui, dessa primeira divisão do tópico, como é que está a divisão aqui em cima? Pedro e a piedade que promove a fé. Pedro e a piedade que promove a fé, que nós lemos aqui. O que acontece com essa piedade que promove a fé? 1.1. Lembrar. Fé subjetiva. Fé objetiva e o ganhar mais de Cristo. Lembra nós estamos falando sobre isso? Estamos batendo nessa tecla? Ganhar mais de Cristo. Ganhar mais de Cristo. Não somos chamados para ganhar mais dinheiro, prosperidade. Não somos chamados para ganhar mais ministério na igreja. Nós somos chamados para ganhar mais dons espirituais. Nós somos chamados para ganhar mais super nível espiritual. Nós fomos chamados para uma fé subjetiva que começa aqui dentro de nós. João capítulo 7, verso 37. E naquele dia, no dia da festa, no último dia, Jesus gritando alto disse: eu sou a fonte da água da vida, quem beber desta água jamais terá sede, aleluia. Fé subjetiva, para que ela possa se tornar uma fé objetiva, e possamos comunicar o Evangelho, que possamos promover, chamados para promover a fé. É isso que Pedro está falando também, para que nós estejamos preparados para promover a fé, para expandir essa fé, como nós lemos aqui, que a Trindade trabalha para que nós possamos promover a fé. 1.2 aqui. Ganhar é igual a buscar, mais desejar, mais crescer, mais maturar. Ganhar é isso. Ganhar é o quê? Buscar, desejar, crescer, maturar. Isso é ganhar. Quero ganhar mais de Cristo. Se eu ganhar mais de Cristo, todas as coisas me serão acrescentadas. É isso que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ganhar é isso. Ganhar é buscar. Ganhar é buscar, desejar, crescer, maturar. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e produz fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, para que amadureça. É assim a vara. Eu estava passando aqui agora no inverno, as varas, a videira está seca. A videira do meu quintal aqui. A videira do meu quintal está seca. Eu passei lá, vai estar sequinha. Mas eu sei que no verão, eu tenho a certeza que eu vou passar por lá e vai estar a caixinha de uva me esperando ali. Aí eu vou trazer para a esposa, que eu sempre faço, né, a vindima, faço a vindima lá, eu faço lá a minha vindima. E trago a vindima, eu trabalho e trago para casa. É verdade, a vindima, eu fico lá olhando. Vou no horário que ninguém está passando, para mim dar uma limpeza geral no negócio ali. Porque não pode ficar lá pendurada no muro. Mas eu sei. Por quê? Porque nós somos as varas. E toda vara que está ligada a Jesus dá fruto, aleluia. E ele limpa para que dê mais fruto ainda. Por isso que eu limpo. Eu vou lá e limpo tudo. Amém? Porque no ano que vem eu vou lá para ter mais fruto ainda. Aleluia. E é bom, hein? O vinho ali, ó, de qualidade o negócio. É muito bom.
Um dia eu vou convidar vocês para fazer uma vindima comigo no meu quintal. Vamos fazer uma vindima bonita lá. Quintal, aqui espaço para todos ali. Amém? O pessoal fica nos assistindo ali. O pessoal aqui do tribunal, o pessoal aqui da biblioteca, ali da Câmara. Vai ser uma bênção. 1.3. Filipe. Processo para se identificar com a natureza de Cristo. É um processo para que eu me identifique com a natureza de Cristo. E é importante agora lermos 1 de Timóteo, capítulo 7, verso 8. Não está em Pedro, mas é um alinhamento com o pensamento de Pedro, o espírito de Pedro. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Amém? Vamos lá, meus amados irmãos. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E o primeiro aluno que encontrar, solte a voz de trombeta aí, porque nós queremos ouvir. É forte, Jesus. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite pessoalmente na piedade. Está vendo? Exercite pessoalmente na piedade. Pessoalmente. Eu não posso exercitar pelos irmãos. Cada um tem uma responsabilidade. Pode ver. É uma experiência na primeira pessoa, insubstituível, intransferível. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, o exercício não é fácil, não. Depois da reunião aqui, vamos desligar aqui o vídeo, eu vou passar aqui um exercício de piedade para vocês, que vamos ter que analisar juntos uma situação. É importante nós analisarmos. Porque ser piedoso também não é ser bonachão, ser bobão. Ser piedoso é também equilibrar o bom senso, o bom siso, o discernimento. Mas temos que aprender a exercitar a nós mesmos a piedade. Amém? Ser empáticos com as necessidades dos nossos irmãos, orarmos por eles, intercedermos por eles, entendermos as suas dores, compreendermos. Isso é discipulado, não é só ficar reunido aqui na igreja, no culto, glória a Deus, é muito bom, aleluia, o Senhor visita, o Senhor opera, o Senhor age, batiza, Ele cura, Ele liberta, Ele se manifesta, mas Ele quer também encarnar essa realidade no nosso dia a dia e nas nossas relações interpessoais. Continuamos a leitura aí. Bom, até aí já está bom. Dá entendimento. Agora vamos voltar agora para a nossa página 71. Camila, lê para nós. O valor de nossa fé precisa ser provado. Estamos num processo de crescimento e transformação, negando nós mesmos e voluntariamente perdendo nossa vida da alma por causa do Senhor. Por conseguinte, rejeitamos as coisas que não produzem edificação e nos concentramos no exercício da piedade. Desse modo, o corpo de Cristo está sendo edificado com o auxílio dos irmãos, que na igreja aperfeiçoam os demais santos. Estamos crescendo até chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11, 13. É isso que está lá. Quem se lembra de Efésios capítulo 4, versos 11 a 13? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento e edificação do corpo, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à medida e à estatura, crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui, olha, tudo aqui, estamos crescendo até a unidade, está lá. Claro. Isso é promover a fé, crescer juntos, maturar, como leu aqui Camila. Não é? A nossa fé precisa ser provada, a nossa fé ela é provada, a nossa fé ela é aprovada e a nossa fé é promovida. Ela é provada, aprovada e promovida. Essa promoção não vai acontecer agora. É o nosso chamado galardão, a coroa de glória que está guardada. Eu não quero ser coroado pelos homens. Quem quer ser coroado pelos homens? Eu não quero.
Os homens queriam coroar Jesus, pode ver no capítulo 6 lá de João. Queriam coroá-lo fazendo o rei. Eu não quero ser coroado pelos homens, eu quero imitar meu Jesus. Eu quero ser coroado pelo Rei da Glória, pelo meu Pai. Eu posso ser provado, eu posso ser aprovado, mas o máximo, eu quero ser promovido. Amém? Porque a coroa que os homens colocam na nossa cabeça cai. Os homens também tiram a nossa coroa. E podemos não ser autênticos da nossa coroação, mas se nós estamos sendo provados pelo Senhor, vivendo uma vida de piedade, sabendo que é para a glória do nome dEle, nós vamos receber a coroa de glória. Amém? Continuemos a leitura na voz da Camila, também que vai ser coroada depois com o esposo lá em casa, que ele vai nesse Natal dar uma prenda especial, aleluia, que ele prometeu, glória, tá vendo? É isso aí, não adianta ficar escapar não, eu lembrei. Obrigado. Obrigado. Pode soltar o cartão de crédito aí para o shopping. O apóstolo Pedro também experimentou essa transformação e alcançou a maturidade na vida divina. Desde o início, quando foi chamado pelo Senhor para segui-lo, ele sempre tomou a liderança entre os discípulos. Os evangelhos relatam como Pedro tomava a frente e agia, por vezes de forma precipitada. Muitas dessas ocasiões serviram para que o Senhor o aperfeiçoasse. Tá vendo aí, ó? Quem se lembra de Pedrão? Quem se lembra do Pedrão? Pedrão não era brincadeira não era fácil. Você pode ler. Desde o início do chamado de Pedro, Jesus teve que tratar com dureza com ele. Por isso que ele era Pedro, pedra. Não é por acaso que o nome dele era Pedro, rocha, porque ele era duro. Ele não se envergava, ele não se tornava maleável. Então ele foi tendo um processo. Deus trabalha assim conosco, queridos. Nós somos, você que está aí na CEPAM, tudo bem? Nós estamos aqui em Portugal, aqui no norte. Você pensa que tem esses morro gostoso aí que você pega torrão de pedra, aqui é até pedra mesmo. É difícil. Eu me lembro uma vez que estava orando ao Senhor, eu falava, Senhor, ajuda-me. Anos, nós fizemos aqui, amados, nós fizemos aqui, nesse lugar aqui, entre Porto e Amaia, nós fizemos 11 anos ou 12 anos de jejum. Eu acho que foram mais, 12 anos. Começou em 2007, faça a conta. Terminou em 2020, quando terminou, ainda nós fizemos na época da pandemia, fizemos ainda na época da pandemia. Então faça as contas, 2007 até 2019, 2020. 13 anos de jejum e oração. Todo sábado, primeiro sábado do mês aqui, orando. Senhor, ganha alma, Senhor, abençoa a sua nação, abençoa, orando em todos os aspectos. E teve uma vez que eu estava orando, Senhor, até compartilhei com a irmã experiente, falei, irmã, estamos há 11 anos naquela época, ela disse, é pouco, pastor. E ela era experiente, ela era uma mulher madura, porque ela transmitiu a mim um conselho. Porque ela jejuou mais de 20 anos pelo esposo se converter. Ela é médica, conhecida lá em Salvador, na Bahia. Vocês conhecem do que eu estou falando? O bispo Amailde, esposo do bispo Átila Brandão. Sim. Minha amiga nossa, aqui da casa. E a Amailde orou e nada. E quando o Senhor abençoou, salvou o Átila, começaram um trabalho com crianças na garagem da casa dela, porque ela é pediatra. Ela começou com crianças das vizinhanças, ela é respeitada na vizinhança. Mulher, o Átila Brandão, um homem milionário, rico, uma casa grande. Lá na garagem começaram, e ali, no bairro Caminho das Árvores, que vocês conhecem, começou um trabalho forte ali. E hoje é uma igreja em todo o Brasil com mais de 100 mil membros. 100 mil membros. A extensão desse trabalho em todo o Brasil, na igreja local, nas igrejas que são congregações deles. Tem seu espírito, tem o seu jeito, tem a sua forma de ser, tem seu performance, que não é, aqui são amigos, são queridos, mas ministérios diferentes, nós sabemos dividir as águas. Eu estou aqui na minha belezinha, glória a Deus, e
E crescendo, Deus abençoando, e vamos embora. E aí eu orava em mim, o Senhor falou assim, alguns que estão, que são, como que chama aquelas pessoas que sobem montanhas, escalam? Alpinistas. O Senhor falou assim, alguns são alpinistas de montanhas, com árvores, com florestas. Eu fiz você de um alpinista com uma montanha de pedra. Você vai ter que subir essa montanha. Rapaz, aquilo parece que falei, Senhor, o Senhor me chamou para isso. Então me dá força, me dá graça. E até hoje eu estou aí, pedra, subindo. E a hora que dá chuva, escorrega, dá frio, mas a gente está aí firme, porque eu sei que essa obra é do Senhor. E ela vai produzir fruto. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Continuemos a leitura. Paramos em João 21 agora. Em João 21, já após a morte e ressurreição do Senhor, vemos Pedro equivocadamente liderando todos os discípulos em retroceder à antiga ocupação de pescadores. O Senhor lhes apareceu e, com muito amor, ajudou Pedro a perceber o erro que cometeram. Olha aí, tá vendo? Vamos partir aqui, então, para o nosso segundo esboço aqui, nossa segunda divisão. Consegue ler daí, Guto? Pedro e a maturidade para ganhar Cristo. Pedro e a maturidade para ganhar Cristo. 2.1. Precisou crescer em todas as esferas. Precisou crescer em todas as esferas, como eu lhes disse. Iniciou, cabeça dura, era problemático, ele tinha coisas tremendas, era corajoso, era ousado, era um discípulo que ia à frente, mas se atropelava, e atropelava os outros. Jesus havia ressuscitado, apareceu para eles, mas parece que Pedro estava tapado, voltou para o seu trabalho novamente, para a pescaria, foi lá para Galileia, para o lago de Genezaré, e voltou e levou todo mundo junto. Eu vou pescar, vou voltar a pescar, vou voltar para a provisão, vocês querem ir comigo? Vamos fazer uma equipe aqui? Vamos embora, todo mundo. Ele era líder, poder de influência, poder de persuasão. Só que o poder de influência, o poder de persuasão não vale nada para Jesus, sabia disso? O nosso poder de influência, de persuasão, não vale nada para Jesus. Deus tem que tirar tudo isso dele. Pedro termina uma vida humilde, não é mais aquele Pedro persuasivo, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro sanguíneo. Pedro agora é um Pedro transformado, porque Deus vem tirando essas escórias da nossa vida. Não se escandalize, Deus não precisa de nenhum talento natural nosso. Ele quer trabalhar com os nossos talentos, mas Ele quer trabalhar no talhar, no perfilar do seu Espírito Santo. Como antigamente eu ouvia, quando eu ouvia essas orações daquelas irmãzinhas antigas, quando eu comecei a me converter, eu fui numa reunião de oração, uma irmã botou a mão na minha cabeça assim, me lembro até agora, aleluia, a irmãzinha querida lá, cheia de luta, falou, Senhor, esse rapaz precisa ser limado nas suas arestas. Eu falei, ai meu Deus, quando eu vou limar as arestas, eu falei, Jesus do céu, o que vai vir por aí? Mas trabalhando com Deus, ela sabia que estava orando. Isso eu fui trabalhando, e está trabalhando até hoje. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Amém? 2.2. Jesus é A. Chamado. B. Treinamento com vocação. Amém? Treinamento. C. Vocação. D. Padrão. Então, Jesus é para nós o quê? Um chamado. Ele nos chama, Ele nos treina, Ele nos vocaciona, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso chamado, Ele é o nosso treinamento, Ele é a nossa vocação, Ele é o nosso padrão, Ele é tudo. Eis que Pedro percebeu. Tanto é que a tradição diz que quando ele foi morrer, martirizado, ele não quis ser digno de morrer como Jesus morreu. Quis ser crucificado de cabeça para baixo. Até nisso, ele entendeu. 2.3. A revelação
revelação completa está em João 21, 16 a 22. Então vocês já leram esse texto lá, quando Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro, questionou: tu me amas? Senhor, na última, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu eras mais novo, cingias em ti mesmo, você se vestia a si mesmo, mas quando você se tornar velho, te tomarão pelas mãos e vão te levar para um lugar onde você não vai querer ir. Falava Jesus isso em relação à morte que Pedro enfrentaria. E Pedro entendeu. Pedro foi avisado anos antes, muitos anos antes. Ficou mais de 30 anos ainda vivo depois disso. E Pedro foi avisado, sabia que uma hora ia passar o facão nele. Mas aí ele vai e pergunta do outro, curioso, mas e o outro também vai ser igual eu? Quando ele fala: e o João aí? Não é isso que ele fala? E o João? Como é que vai ser o João? O que o Senhor preparou para o João? Aí Jesus disse: olha, do João cuido eu. Por isso que às vezes eu brinco com os irmãos aí na igreja, digo: cuida da sua vida, que da minha eu cuido. É isso que Jesus está falando: cuida da sua vida, pratica a piedade, é você na primeira pessoa. João, cuido eu. E João morreu de velhice, aquele João. Ele não viu a morte natural, a morte por martírio, morreu naturalmente, talvez dormindo, estava lá dormindo, teve um sonho, um arrebatamento. Aí foram de manhã acordar o João, já estava o João na glória. Amém, amados? Morreu no púlpito, pregando, ministrando na estrada, eu não sei, mas partiu para o Senhor. Louvado o nome de Jesus. Amém. E assim, essa leitura, ela vai até esse ponto aqui. Nossa responsabilidade hoje é promover a fé. Mas continuemos a leitura aí, Camila. Em seguida, o Senhor lhe disse: em verdade te digo, que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 18. Pedro, entretanto, ficou insatisfeito e, vendo que João estava próximo, perguntou ao Senhor. E quanto a este, Pedro parecia não se conformar em saber que seria levado. Vamos aqui, página 70. Continua lendo a Lu. O principal objetivo é aperfeiçoar, não é? O principal objetivo do SEAP aqui, no caso, o SEAP diz: o principal objetivo é aperfeiçoar o cristão, de modo que ele aprenda a negar a si mesmo e assim amadureça na vida divina. Se o crente empregar habilidades técnicas, mas lhe faltar vida, fará uma obra natural. Está vendo? Por isso temos de ser aperfeiçoados de maneira a ganhar mais da vida de Deus. Com mais vida, espontaneamente os ministérios surgem. Se houver ministérios, Deus poderá operar com liberdade aonde formos, e a vida divina que está em nós fluirá para outras pessoas. Antes, pensávamos que apenas os 12 apóstolos e Paulo tinham ministérios. Atos 1, 17, 20 e 24. O Senhor nos mostrou, todavia, que cada um dos santos deve desempenhar seu ministério. Paulo, por exemplo, encorajou tanto Timóteo quanto Arquipo a atentar para seus ministérios e completá-los. Colossenses 4,17, 2 Timóteo 4,5. De forma semelhante, todos precisamos usar nossos dons para que a graça seja acrescentada e, assim, cada um tenha seu ministério. Amém. Até aí, tá bem? Até aí. A partir daí, na página 75, final da página 75, esse parágrafo, nós vamos terminar a aula dia 8. Ponto 4 aqui. Pode ler você mesmo. Todos envolvidos na unidade da fé. Primeiro João? João. João 17. Até que todos, né? Jesus disse: que todos sejam um como nós somos um. Eu em ti, tu em mim. Que todos sejam um na unidade da fé. 4.1. Não se limitou aos primeiros apóstolos. Não se limitou aos primeiros apóstolos. 4.2. Através de ganhar Cristo pelo enchimento. Através de ganhar Cristo pelo enchimento do Espírito Santo.
Amém? 4.3. No despertamento e prioridade. Colossenses 4:17, 24:4. Em Colossenses 4,17, Paulo diz a Arco, olha, renova o dom, não despreze o dom que você tem, coloca ele em funcionamento, trabalhe esse dom. É o que Deus quer trabalhar em nós, a cada dia. 4.13 terminou, né? É isso aí. Próxima aula, dia 8, peraí, então vamos mudar agora. Então 8, por aqui já. Aí se você fotografa, já lembra também em casa. Olha, e se você quiser, meu irmão, minha irmã, posso falar uma coisa, dar uma ideia? Releia esse livro nas férias aí. Dá uma. Vai ser bênção. Amém? Então, 24 é o número do bicho no Brasil. Qualquer um. Então fica quieto. Então, olha aí. Próxima aula é 8/1/24. Final do primeiro estágio. As 3 esferas do. Ó, próxima aula. As 3 esferas de promover. A fé. Deus abençoe. Você, meu querido irmão. Deus abençoe. Graça e paz. Até a próxima aula. Pessoal do Brasil, um abraço. Cipan. Bênçãos aí. Tem projetos. Estão chegando no norte do país, hein? Estou sabendo. Nos aguardem. Que nós estaremos aí ministrando em nome do Senhor. Um abraço no teu coração. Até a próxima. Graça e paz, em nome de Deus.